Então, gente, meu nome é Renato, conhecido como Rasta, toco no New Day Rising, mas já tenho banda desde 2009. Eu comecei tocando numa banda de punk rock com os amigos aqui de Marechal, na época que eu andava de skate. E o skate foi um dos pilares, né, que me introduziu assim, mais de cabeça na música, assim, na música feita, no caso, na ter banda. Mas a música já está na minha vida há muitos anos, assim, desde que eu era bem moleque, a partir da minha mãe. Minha mãe, com os discos que ela tinha de vinil, com os rádios que ela ouvia e tal. Foi uma das pessoas que me influenciou bastante. Ela ouvia um pouco de tudo, né? Ela tinha disco do Michael Jackson, tinha disco do Bezerra da Silva, tinha disco de jazz, essas porra assim. Ela tinha um monte de vinil em casa. E meu irmão ouvia muito rock. Ele ouvia reggae e ouvia rock. Ele parou de ouvir rock, eu tinha ouvido reggae, mas na época que ele ouvia rock, ele me levava pros rocks, né? Eu lembro que com 7 anos de idade, isso aí faz bastante tempo, né? Foi em 2001, alguma coisa assim, 2000. Fui no primeiro show, fui no show do CPM 22, lá na Praça do Canhão que teve. Enfim, minha vida sempre foi bem permeada de música. Mas eu considero que o meu irmão, a rádio cidade principalmente, e o skate foram os pilares assim para me introduzir no que eu gosto hoje, assim, para formar a minha opinião musical. Porque no skate é muito versátil, você escuta de tudo quando você começa a andar de skate. Você escuta rock, você escuta hardcore, você escuta punk, você escuta reggae, você escuta principalmente rap. Conheci o rap através do skate. E ali naquele circuito de skate, eu conheci uma galera, formei uma banda de punk e saí por aí tocando. A gente fez alguns shows, a gente conheceu pessoas, mas antes disso eu já ia a shows de hardcore. Assim, na realidade, os moleques com quem eu formei a banda, eles ainda não tinham muita noção de como é que funcionava a parada. Eu já sabia um pouco porque eu já tinha ido. Já tinha visto show do Cara de Porco, já tinha visto shows do Jason, por exemplo, 2004 na Lona, show do UFC. Eu lembro de um show do Ratos de Porão e do Ratos de Porão, Dead Fish, Moqueca de Rato, da Deck Disc, lá no Circo Voador, isso foi em 2007, eu acho. E esses episódios são bem importantes pra mim, porque são marcantes e a partir dali que eu comecei a conhecer algumas pessoas que fizeram com que eu tomasse um rumo diferente do que eu poderia ter tomado antes. Porque depois que eu tive a minha primeira banda de punk, eu larguei o skate e comecei a trabalhar. Eu já tinha dread, mas eu larguei o skate, cortei o cabelo, fui trabalhar no McDonald's, essa merda. E aí minha vida mudou um pouco, mas eu continuei com o pé no hardcore. Com o pé não, com o coração no hardcore, né? Porque me sentia muito agoniado ali, naquele ambiente que eu tava, que eu não conseguia ir nos shows. E eu ainda fazia algumas paradas com a banda, mas não tava rolando porque não tinha tempo, eu trabalhava de madrugada. E aquilo ali foi me consumindo, eu larguei, decidi largar o trabalho. Aí, consequentemente, larguei a banda também, porque não tinha dinheiro para sustentar a banda. Arrumei outro trampo, montei o NDR, isso foi no final de 2011, no começo de 2012. Mas eu já estava meio calejado com o lance de rock, já conheci algumas pessoas, já conhecia lugares. E a partir daí eu comecei a focar mais seriamente com os moleques. Os moleques já tocavam juntos, eles já eram família, eles são família. E foi interessante porque eles tinham uma banda, cover, aí eu entrei. Aí a gente tocou algumas coisas, a gente tocava Dead Fish, a gente tocava Ratos de Porão, tocava essas paradas assim. E aí eu precisei sair da banda com esse trabalho de novo. E porque eu ainda estava tocando no Boab. Aí eu saí da banda, os moleques continuaram tocando lá, com outra banda, com outro nome, etc. E depois eu voltei pra banda. Só que quando eu já voltei com uma ideia meio que formada, assim. Falei, pô, vamos fazer um som autoral. Não vou fazer um som cover, não. Aí eu voltei com várias ideias, gravar disco e tal. No início foi meio difícil, porque os moleques eram novos mesmo.
Pedrinho, acho que quando eu entrei na banda, o moleque tinha 14, 15 anos, assim. Bem novo. O mais velho era eu. Já tinha 20 e poucos, 21, 22. E a gente não tinha grana e tal, nem pra ensaiar. E aí ficava um pouco difícil, a gente ensaiava na casa deles. Aí quando a gente arrumava dinheiro, a gente ensaiava alguns estudos e tal. E aí eu fui levando os moleques pro hardcore. Eles foram conhecendo pessoas, eles foram vendo que a parada funciona. Que se você trabalhar no teu som, se você divulgar, se você estiver presente nos shows, se você se articular com outras pessoas, você consegue fazer com que sua banda ande um pouco. Claro que não existe glamour, sabe? Não existe glamour no hardcore, mas você começa a fazer parte de... se sentir parte de alguma coisa. Isso é importante pro músico. Eu acho que muito do que acontece é que tem muita gente que monta a banda que não tem uma certa identidade a banda. Não tem não tem um nicho cultural, não tem uma cena, não tem uma parada com que ela possa se encaixar, se introduzir. Principalmente que essas pessoas que montam bandas covers, etc., ainda tem uma cabeça meio que nos anos 90 ainda, vamos dizer assim, nos 90, nos 2000, onde via aquelas bandas grandes e tal, e acha que ter uma banda é isso. Sabe qual é? Ter uma banda é ser famoso, caralho, é quatro, camarim, droga, isso aqui. Não que não tenha, tem droga pra caralho, mas a realidade é um pouco diferente. Você vai tocar, você vai montar uma banda, porra, você vai tocar pra ninguém, mano. Muitas vezes. A gente já tocou pra ninguém. Continua tocando pra ninguém. Mas você entende o espírito de ter uma banda, de quando você consegue gravar uma parada. Quando você consegue fazer com que 2, 3 pessoas conheçam teu som, cante teu som, porra, isso aí muda um pouco a sua cabeça, sabe? Você começa a perceber que você pode fazer alguma coisa, tá ligado? Você não precisa ficar fazendo cover, que você pode ser um artista independente. É difícil, porque justamente por essa ideia de que você tem muita gente que ainda está preso a uma mentalidade, não consegue se entender dentro da cena, enfim, de qualquer cena que seja. Enfim, aí depois que a gente começou a gravar, a gente lançou um EP em 2012, se não me engano, 2012. Respondo ao que há no seu mundo. Protesto, pois eu me recuso. Seguir as suas direções. Situações nas quais eu não me incluo. Robôs que eu sei face e coage. Com cães por todas as partes. Eu sei, somos a diferença. Unidos pela resistência. Nós somos exemplo de subversão. Nós somos aquilo que te ofende. Ditado é você que roubou nossa inocência. Nós somos efeito da sua opressão. Nós somos aquilo que você sente. Nós fazemos parte da resistência. Nós fazemos parte da resistência. Nós fazemos parte da resistência. Não importa o que você me diga. Não importa o que você me faça. A gente começou a tocar. Aí foi aparecendo rock, foi aparecendo rock, foi aparecendo rock. A banda foi ganhando uma certa visibilidade, não é muita coisa, mas a gente é conhecido por onde a gente vai, sabe? A galera já reconhece que a gente é in the rise, cara. Isso é bom, mano. Isso é bom porque é um trampo honesto, um trampo que não tem... não tem muito, sacou? Não tem muito no sentido de... não tem muito investido. Quando a gente começou a trabalhar, os moleques começaram a trabalhar, porque passaram por um período de quartel, etc. Isso tudo deixou a banda um pouco estagnada. Mas depois que a gente passou por esse período que o Felipe começou a estudar e trabalhar na faculdade, Caí, começou a estudar, trabalhar, terminar o estudo e tal, Pedrinho também, a banda começou a dar uma guinada, porque a gente teve uma grana para investir em equipamento. A gente conseguiu sair do estado, já tocamos em várias cidades, já tocamos fora do estado do Rio, por exemplo, tocamos em cidades tipo Petrópolis, tocamos em Volta Redonda, tocamos em Magé, tocamos em São Paulo. Em São Paulo a gente tocou em Praia Grande, a gente tocou em Mogi, a gente já tocou no centro. E é legal, cara, é muito legal porque eu não imaginava fazer isso.
saca? Nunca imaginei que poderia sair do estado com uma banda, não sendo profissional, sabe? Que é mais interessante, porque você não precisa saber muito pra fazer isso, pra fazer uma coisa acontecer, sabe? Basta você ter um pouco de força de vontade, persistência, honestidade, sabe? Ser honesto consigo mesmo, saber até onde você consegue fazer, sabe? E fazer um trampo honesto nesse sentido, que aí você consegue realmente se articular com as pessoas de outros estados e vai mandando som. Isso aí é, porra, fazendo esse gancho com a cultura independente, com a cultura do skate, que funciona muito também assim, sabe? É importante, cara, que isso tenha, porque o momento que a gente vivencia é um momento difícil, é um momento de fragmentação, um momento de divisão de pensamento. Não que eu acredite que isso vá unir o pensamento da gente. A realidade por si só ela é múltipla, multifaciada. Tem pessoas que vão pensar X e pessoas vão pensar Y. Mas acho que o respeito tem que estar em todos, né? Entender que a realidade é composta por essa multiplicidade e que isso faz com que se enriqueça mais ainda. E eu acho que o cenário independente ele é propício para essa parada. É propício para isso, para você conviver com pessoas diferentes. É dentro do hardcore que surgiram diversas galeras formando coletivos, sabe? O hardcore por si só é um som político. Uma banda de hardcore que não tem nenhum engajamento político, ou nem sequer pense ou escreva algo relacionado à política, não à política partidária, mas ao movimento político de existir, sabe? Existir a política, a pessoa que não questiona a realidade nas letras de hardcore, ela está um pouco distante da realidade do hardcore. Hardcore não é só você ter uma banda e tocar, mas mais que isso, cara, sabe? Mais que isso mexe realmente com a sua percepção de vida, sua percepção de mundo. O hardcore tem diferente de outros estilos de música. Como eu falei, algumas bandas que montam suas músicas, montam seus CDs e não se encontram em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem espaço, porque não tem organização, sabe? No hardcore existe isso, no punk existe isso. Você vai formar uma banda, você vai tocar um coletivo feminista, como tem um motim, sabe? Você vai tocar em casas pequenas que são organizadas por pessoas que são straight ou são vegan, straight vegan, ou pessoas que estão formando coletivos culturais, independentes, sabe? Tem esse viés. Eu acho que é uma ferramenta para você modificar a realidade que você vive. E aí, quando você é jovem, está entrando nessa parada, você começa a construir a sua identidade, começa a construir o seu caráter. E isso é muito importante para a situação que a gente vivencia hoje em dia, que é uma situação rasa, uma situação de internet, de informação falsa para tudo que é lugar, e a dificuldade de você compreender a realidade através dessas notícias falsas tá caminhando para a formação de pessoas que não têm a mínima compreensão do que seja a função de um presidente, por exemplo, ou de um prefeito, que nem você ouve aí de pessoas falando merda, falando que um prefeito pode legalizar o aborto. Entende? E isso tá contaminado. E a importância da música, que é uma ferramenta de mudança na vida de quem é novo, sacou? A música é muito importante pra quem é novo, mano. É pra esse tipo de coisa, sabe? Pra esse tipo de coisa precisa ter bandas. Claro, se você quiser viver disso, mano, viva, mas tem que entender que o que você fala influencia diretamente na vida das pessoas, cara. Diretamente, você não sabe quantas pessoas não estão ouvindo o seu som. Sabe, na internet, você coloca uma parada na internet, pô, tem um cara lá da Bahia que vai ouvir tua parada e vai escrever um bagulho, como já rolou com a gente, sabe? Pô, ouvi teu som, cara, foi maneiro pra caramba, sua letra é muito legal, vou escrever uma resenha aqui, não sei o que, sabe? Aí você tem uma banda por ter, principalmente no cenário que a gente vivencia hoje em dia,
Eu acho muito perigoso, sabe? Eu acho que não dura, porque não tem consistência. Com as dificuldades que a gente enfrenta, dura muito pouco. Porque você cresce, você tem família e tal, e se aquilo ali não faz um sentido pra você, você tá simplesmente porque você acha que você vai se tornar o novo Raimundos, ou o novo CPM, alguma coisa assim, novo Anestesiado, o mundo acaba. E aí você às vezes deixou de fazer uma coisa importante, deixou de fazer uma coisa que fizesse sentido na vida das pessoas de verdade, até mesmo na sua, pra fazer uma coisa vazia.